Tecladista está no óleo hoje, amém? Tecladista, pregador, teólogo, diácono, amigo, irmão. Deixa abençoe. Está solteiro, viu, irmãos? Está solteiro. Está na prova, tá no deserto aí. Mas Deus vai dar vitória, né, irmã Sheila? Para ele, vai dar vitória. Você pensa que a mãe dele ora para qualquer mulher? Ah, rapaz, é escolhida a dedo para casar com esse rapaz. Olha só, queridos, nós vamos falar nessa noite sobre a igreja de Cristo. Eu vou começar uma série de mensagens aqui na casa sobre igreja, porque a gente está precisando entender o conceito bíblico. A gente vai trabalhar conceito bíblico, histórico e teológico sobre igreja, viu? E a gente precisa entender algumas coisas que foram ordenadas. Por exemplo, olhe para mim aqui, por favor, em nome de Jesus. Os católicos apostólicos romanos batem no peito e dizem que ele tem um único sacerdote, que é o Papa, e eles têm uma única igreja universal, e eles desfazem de nós no sentido dizendo que o cristianismo protestante tem 51 ramificações e denominações diferentes. 51 mil, viu? Só para você ter uma ideia. E eles dizem que a igreja de Cristo, ela nunca foi separada. Cristo deixou uma igreja na terra, e essa igreja ficou, e é claro que eles vão tomar a autoridade para si, dizer que o Papa é um apóstolo, é um sacerdote, né? É o primeiro Papa, o primeiro foi Pedro, agora o Papa está lá dando sucessão ao que aconteceu, o que Cristo deixou na igreja. Mas nós temos que entender o conceito bíblico de igreja. Eu li o texto de Mateus capítulo 16, está ótimo o som aqui, obrigado. Eu li o capítulo de Mateus capítulo de número 16, para nos dar um entendimento sobre o que eu quero falar. E eu peço que você me dê um pouco da sua atenção, por favor. As crianças que estão bem aqui brincando, sente, tio, tá? Isso, bonitinho aí, vai ganhar um presente no final do culto, amém? E preste atenção, irmãos, esse conceito de igreja, ele é um conceito que precisa ser subentendido e entendido dentro dos contextos dos nossos parâmetros. Por exemplo, você vai olhar no Antigo Testamento, e alguns teólogos vão dizer, alguns estudiosos da Bíblia Sagrada vão dizer que a igreja, olhe para mim por favor, redobre sua atenção para cá, a igreja vai nascer em Atos 2, a igreja de Cristo Jesus, ela vai nascer em Atos, a descida do Espírito Santo, estão uma denominação cristã oficializada, e vai dar procedimento no planeta Terra através da vida dos apóstolos. Só que no Antigo Testamento, a palavra usada para a igreja é a palavra hebraica garral, que foi quando o Senhor disse para Moisés: Moisés, tira o povo do Egito e sai para fora. Parece redundante, mas tem esse sentido, sair para me adorar. Esse contexto, então, igreja no Antigo Testamento tem um contexto de assembleia, de agrupamento, de reunião de pessoas. Já no Novo Testamento, o pensamento ele vai ser um pouco mais distinto, um pouco mais diferente. Olhe para mim aqui, por favor. Como assim, pastor? No Novo Testamento, a palavra igreja, ela não vai ser usada no sentido de denominação. O sentido que é usado igreja no Novo Testamento é sentido teológico. Por quê, pastor Narciso? Paulo chama a igreja de corpo, Paulo chama a igreja de noiva, Paulo chama a igreja de pessoas, Paulo chama a igreja de templo, no sentido figurado. Então o contexto que a igreja primitiva vai usar da palavra eclesia, dos 4 evangelistas, a palavra eclesia aparece só no evangelho que escreveu Mateus. Marcos, Lucas e João não vão usar essa palavra. Então esse sentido da palavra igreja, ela tem um sentido de agrupamento, de assembleia, de reunião. Presta atenção, 100, 200 anos depois de Cristo, com os pais da igreja, o primeiro pai da igreja vai usar esse sentido de igreja como denominação, igreja como um prédio físico e como um lugar estabelecido para ser feita uma reunião para adorar o nome do Senhor Jesus. Só que a igreja católica usou de má fé. Estão vendo aí na internet, né? Depois vai chover umas críticas, mas é normal. A igreja católica usa de má fé, e eles vão pegar esse conceito de igreja, Efraim, e vão dizer que existe uma única igreja. Olhe para mim para você entender, por favor. Existe uma única igreja, e essa igreja é chamada de igreja visível. Os católicos, o Papa, o Bispo, o clero católico, o modelo eclesiástico de denominação católica vai dizer que Cristo deixou uma igreja na terra, e essa igreja ela é visível. Todo mundo vê. E olha só, essa igreja começou com Cristo, continuou com os apóstolos, e os bispos e papas católicos foram os sucessores dessa dinastia de igreja visível. Só que vai aparecer um camarada aí
fraco, um pouquinho fraco, chamado João Calvino e Lutero. Presta atenção, João Calvino e Lutero tiveram algumas divergências em alguns pensamentos teológicos, mas no que diz respeito à questão de igreja, eles concordaram. Concordaram em que sentido, pastor? Que existe uma igreja, diga comigo, visível, e existe uma igreja invisível. Como assim? Calvino abriu o leque para o Papa e disse: olha, Caifás, que era o sumo sacerdote no tempo de Jesus, ele tinha linhagem de Arão, mas ele nunca foi um sacerdote de fato. Com esse contexto, Calvino e Lutero vão firmar um pensamento, e muito do nosso culto, da nossa liturgia, nós devemos a ele. Por isso que é importante a gente entender esse pensamento, porque muito do que a gente se faz aqui vieram desses dois reformadores. Então entenda só, ele vai dizer assim: olha, existe sim uma igreja visível, que é aquela que todo mundo vê e que eu e você estamos aqui. Mas João Calvino e Lutero também falaram: porém, existe uma igreja invisível. E essa igreja invisível, ela não é conhecida pelo homem, mas conhecida somente por Deus. Como assim, pastor? São todos aqui que são salvos? São todos aqui que são salvos? Alguns estão lutando, né, irmão? Se você tem um pensamento arminiano, você entende dessa forma. Alguns estão pensando, alguns estão lutando, alguns estão progredindo. Mas João Calvino disse assim, ó: dentro da igreja vive junto o trigo e o joio. Dentro da igreja, o pensamento dele, vive junto o bode e a ovelha. Então ele logo declara dizendo: olha, existe um pensamento. Por quê? Em 1987, quando 1987, numa reunião, no concílio católico que teve nos Estados Unidos da América, a igreja católica apostólica romana declarou mundialmente que ela era a única igreja que existia na face da terra, e que todas as outras igrejas e ramificações dentro do cristianismo são ramificações falsas. Tem um historiador me ouvindo aqui, eu vou trazer bastante contexto histórico. São ramificações falsas, viu? São ramificações que não diferem, porque a única igreja é aquela que vê. E João Calvino vai aparecer com esse contexto de igreja invisível, e ele vai dizer uma coisa muito interessante. Por exemplo, João Calvino vai deixa dizer, olha, repita comigo, diga: a igreja é local, mas ela é universal. Repita: a igreja é local, mas ela é universal. O que foi que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, Diego, que Deus tem salvos em todos os lugares. Como assim? Deus não escolheu a Assembleia de Deus, Deus não escolheu a igreja do Evangelho Quadrangular, Deus não escolheu a igreja Deus e Amor da Missão, a Batista, a Presbiteriana. Deus escolheu uma igreja invisível. Por quê? Porque a igreja invisível é a igreja que Cristo vem buscar. Porque a igreja invisível, o que nós podemos julgar por ela é só o que a gente vê pela parte externa, porque dentro do coração não foi nos dado poder para compreender o que o homem faz, o que o homem pensa, o que o homem sente. Então Calvino vai dizer: olha, aqui dentro da Assembleia tem salvo sim, aqui dentro da Quadrangular tem salvo sim, aqui dentro da Deus e Amor tem salvo sim. Logo então a igreja é local, mas também ela é universal. Como se Deus tivesse em cada clã, em cada denominação, em cada lugar, pessoas que Ele chamou para fazer parte da igreja invisível. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então preste atenção no que eu vou falar para você. Quando existem igrejas verdadeiras e igrejas falsas, olha essa declaração de Calvino, preste atenção aqui para mim, por favor, todos. Onde quer que ouçamos a palavra de Deus puramente pregada, João Calvino falou, e onde todos os sacramentos são cumpridos conforme Cristo deixou, ali há uma igreja. Vou repetir para você. Olha o conceito de igreja dele. O conceito de igreja que nós temos hoje é uma placa lá na frente escrita igreja, e você entra lá e não sabe nem o que é pregado lá dentro, não sabe o que é que o pastor pensa e o que é que o sacerdote ensina. E João Calvino lançou esse conceito. Vou repetir: é uma igreja bíblica de Deus invisível quando a igreja prega as escrituras e o evangelho puramente na sã doutrina, como Cristo deixou, onde todos os sacramentos são cumpridos. Ali existe uma igreja. Ou seja, não interessa se é no interior, não interessa se é aqui, se é Nanindeua, se é em Mocajuba, se é em Garapé-Miri, dá glória se tiver alguém de lá, se é em Cametá, não interessa. Aonde houver 2 ou 3 crentes sendo fiel às escrituras sagradas, ali o Espírito Santo de Deus, ele tem compromisso de quê? De se manifestar numa reunião de igreja. Então Calvino já vai colocando para nós o conceito que ele acha de igreja. Por exemplo, quando uma igreja, olha o que eu vou falar para você, na sua pregação
oculta o evangelho da mensagem da cruz. Isso a gente tem visto muito no Brasil. E oculta a salvação pela fé, de modo que a mensagem não é proclamada com clareza, com verdade. Fica mesmo sendo o tempo proclamada só quando alguém quer, ou de vez em quando. Ele diz: ali não é uma igreja. Aí ele diz assim: olha, os propósitos da igreja, repita comigo: para com Deus, para com Deus, para com os cristãos e para com o mundo. Qual é o propósito da igreja para com Deus? Pergunta para o teu irmão aí. Travou, irmão? Olha para ele, não é para mim não, irmão, para ele. Perguntei: qual é o propósito da igreja para com Deus? Diga para ele: qual é o propósito da igreja para os cristãos? Irmão Rosivaldo, muito feliz em lhe ver aqui, viu? E qual é o propósito da igreja para o mundo? Olhe para cá e aprenda. O propósito, isso aqui é bíblico, viu? Não é de Calvino não, é Paulo. O propósito da igreja para com Deus é adorar. Se você não vem aqui para adorar, fique na sua casa, viu? Porque você só vem perder tempo aqui. O propósito, essa aqui é forte. O propósito da igreja para os cristãos, sabe qual é? Repita comigo essa palavra: servir e edificar. Essa palavra edificar é nutrir. Como assim, pastor Narciso? Efésios capítulo de número 4, versículo de número 12, 11, 12 e 13, Paulo diz: olha, ele chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas. 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para o seu desempenho no santo serviço. Versículo 13, até que todos cheguem ao pleno conhecimento da fé. Sabe o que Paulo fazia, Efraim, quando ele fundava a igreja? Ele pegava os crentes e falava: olha, já aceitei Jesus, já ganhei alma, agora vou para outra. Não, ele nutria. Às vezes eu vejo uma chama assim desenfreada em fazer missões. Em fazer missões, isso é maravilhoso, porque já vamos tocar nesse ponto. Igreja que não faz missão fora das quatro paredes não é igreja segundo a Bíblia. Mas tem um porém: como é que a gente vai encher a casa se os que estão aqui dentro ainda não foram nutridos? Para que a gente vai lá fora buscar encher, até transbordar, se os que estão aqui dentro ainda não foram alimentados, não foram ensinados? Olha o que Paulo fazia. Paulo trabalhava com didaquê. Paulo não era pregador de querigma. Paulo chegava num lugar, fundava uma igreja e dizia: bora para a escola bíblica, bora aprender, culto de ensino, ensinamento da palavra, sábado tem sinagoga, tem ensinamento. Quando ele via que os... Ei, irmão, olhe para mim, entenda o contexto. Paulo está num contexto de igreja, Joel, Efraim, de paganismo puro. Tipo assim, de um camarada me ouvir de manhã e de noite ele está no templo de uma deidade pagã. Então o ensinamento tinha que ser muito dobrado. Porque os crentes hoje no Brasil são fracos. Porque os crentes hoje no Brasil têm uma fé pragmática. Porque os crentes hoje no Brasil são fracos espiritualmente, porque falta nutrição. Como assim? Uma coisa é você vir aqui me ouvir, outra coisa é você pegar a Bíblia e cavar. Vou repetir, irmão. Olha, eu já cheguei aqui cheio, transbordando, e estou repartindo alimento com você. Mas à de tarde eu estava, ó, isso papai, enche, comida papai, comida. Por quê? Olha para cá. Eu só posso dar para você se eu tiver. Aí o camarada está: Senhor, o propósito da igreja com os cristãos, da igreja, eu estou falando para a igreja invisível que vai subir no arrebatamento da igreja. Eu não estou pregando para o avivamento na palavra, eu estou pregando para a igreja invisível que foi escolhida antes da fundação do mundo. Porque algumas igrejas, olhe para mim por favor, algumas igrejas elas se colocam como seita. Como assim? A seita tem um pensamento exclusivista, fundamentalista, legalista, e a salvação se fecha só com o fundador. Só o fundador recebeu a revelação e só ele pode compartilhar. Mas Lutero pegou a Bíblia, tirou da mão do Papa e falou: toma povo, lê, pega a palavra, lê, dá acesso, tem acesso. Ei, você não está entendendo? Deus estava usando, tipo, Cristo deixou um projeto, e um projeto de igreja. Porque, irmão, ai meu Jesus, só falo sem você da glória. O projeto de Deus com a igreja é uma das melhores coisas que aconteceu. Porque, olhe para mim,
Dr. Frank Ferreira, escrevendo na teologia sistemática dele, falou algo muito interessante. Ele disse assim, ó: no budismo, você pode servir um guru, um líder, um mestre. No hinduísmo, a mesma coisa. Essas religiões, elas funcionam sem templo, sem congregação e sem comunhão. Mas o Espírito Santo é tão perfeito que ele falou: meu povo não, eu quero perto. Vai, dá uma encostada nele aí. Dá uma encostada nele e fala: sente meu cheiro, ovelha, sente. Dá, irmão, uma encostada nele e fala assim, ó: Deus nos quer perto. Diga para ele: Deus nos quer perto. Ei, eu ainda vou mais além. O próprio Deus, Diácono Leonardo, fala: Moisés, coloca a minha tenda bem no meio, que eu quero ficar pertinho de você. Não, você não entendeu. O arraial está preparado, a tenda de todo mundo está estendida. Ele fala: coloca a minha bem no meio, Moisés, eu quero ficar perto de vocês. Ei, eu te provo na Bíblia que o verbo estava lá em cima. João 1,14, o verbo se fez carne e veio habitar no nosso meio. Veio o quê? Aí eu vou lá congregar durante 33 anos e meio com ele para ver como é. Aí ele pega Pedro, Tiago, João no barquinho, dá um glória aí, e faz o seguinte: vou ensinar para vocês o processo de congregar. Olhe para mim, o processo da igreja em relação ao mundo é nutrir. Por exemplo, a ordem de Deus não foi para os apóstolos, para o ministério, para o coral e para a liderança. A ordem de Deus foi para todos. Aí eu pergunto para você: quantas pessoas você já nutriu na fé? Pois pastor, não estou dando conta comigo. Quantas pessoas você já direcionou como aio, como instrutor, como rabi, como mestre? Porque Paulo fez isso, Jesus fez isso, Pedro fez isso, Mateus fez isso, os apóstolos fizeram isso, todos que foram cheios de Deus fizeram isso. Então, se você já é igreja, a invisível, já é no momento de acordar. Sim ou não, irmão? Propósito da igreja com o mundo. Aí sim, já cuidei aqui de dentro. Porque a Bíblia fala que é primeiros da fé. Vou repetir: é primeiros da fé. Depois que eu cuidei aqui dentro, que eu enchi aqui dentro, que eu nutri aqui dentro, que eu dei alimento, já está comendo açaí com carne, já saiu do leite, aí a igreja vai para fora. Por quê, pastor? Porque quando vier, Jesus vai mandar muito. Pega essa palavra, levante a sua mão. Quando Cristo começar a mandar, Ele não vai mandar de 2, nem de 5, nem de 10, vai vir muito. E para vir muito, vai precisar de gente no prumo e na posição, porque vai precisar dar uma palavra, vai precisar instruir, e você não está entendendo, e o tempo está passando, e você ainda não se colocou na posição de igreja invisível. Escuta isso. Só que tem o seguinte, repita comigo: adorar, edificar e evangelizar. Só que o pastor, o líder de igreja, ele tem que saber nutrir isso aqui de uma forma perfeita. Olhe para cá, como pastor, tem que haver um equilíbrio. Tem igreja que se preocupa só com a adoração, esquece da palavra e do evangelismo. Tem igreja que se preocupa só com, vou falar isso aqui como assembleiano roxo. Estava comentando com um pastor do campo de Belém hoje, patente alta de lá. Eu disse para ele assim hoje: a Assembleia de Deus está pagando um alto preço no Brasil. Ele falou: por quê, pastor Narciso? Porque passaram 100 anos fundando igreja. Aonde você chega dentro do Pará e do Brasil, lá no Cafungó, tem uma Assembleia de Deus, sim ou não? Tu vai na estrada, tu entra numa mata, 30, 40 quilômetros para dentro, tu chega lá, tem uma Assembleia de Deus, sim ou não? Agora o problema é o alimento que tem lá. Passou 100 anos fundando igreja e esqueceu o ensino. Agora está correndo atrás do tempo perdido, e está aí a consequência. Um monte de crente que não tem fé, que não tem estrutura, que ela é a primeira fofoca tira ele da igreja. Por quê, pastor? Porque plantou igreja, não teve equilíbrio. É palavra, oração, ensino, adoração, evangelismo. O Espírito Santo é tão perfeito que ele deixa tudo pronto aqui. Outras igrejas tiraram o centro da palavra. Se você fizer uma pesquisa histórica, não dá para falar aqui que eu não tenho tempo, mas na Bíblia, fora da Bíblia, no tempo da reforma, pós-reforma, nos avivamentos do país de Gales, da Europa, da Inglaterra, você vai ver, você vai observar que só teve avivamento quando a Bíblia estava no centro. Agora algumas igrejas, escuta, tiraram a palavra do centro do culto. Olha o que Lutero disse. Lutero abriu a boca e falou assim, ó: tudo no culto é secundário. Se a igreja não tiver a palavra, ela morre. Vou repetir:
tudo. Adoração, secundário. Cantar, secundário. Fazer coral, secundário. Teatro, secundário. Só que o problema é que inverteram. Bora ver agora, vamos, quem vai se apresentar? O balé de Cristo. Aí vem um monte de menina apertadinha. O que é que isso te edifica? Faz tu pecar. Com raiva. Vamos ouvir agora o teatro de Jesus. Aí vem o menino todo vestido de preto. E a hora correndo. Vamos lá agora, oportunidade para grupo de coreografia das crianças. Aí quando dá 10 para as 9, irmão, não é no muito falar. Aí o pastor aqui que está falando, está sendo usado pelo diabo. Por quê? Porque tem um monte de frouxo aí que não tem coragem de ensinar o rebanho e está pagando um alto preço. Deixa eu te falar uma coisa. Escuta isso que eu vou te falar. Repita comigo assim: igrejas puras e igrejas menos puras. Quando Paulo chegava em Filipenses e Tessalônica, coisa boa. Diz a Bíblia que eram igrejas que não tinham moral muito afetada e os problemas relativos deles eram pouquíssimos. Mas quando ele chegava em Corinto e nas igrejas da Galácia, eu tenho certeza que ele orava: Jesus, me leva logo daqui que o negócio aqui é estreito. Por que, pastor Narciso? Porque, irmão, uma igreja que deixa a palavra de lado, sinais de uma igreja pura, eu vou falar, você repete comigo, já estamos terminando. Diga assim: uma igreja pura, ela tem, repita, doutrina bíblica, uso correto dos sacramentos, aplicação correta da disciplina, adoração bíblica genuína, oração eficaz, repita, testemunho eficaz, comunhão eficaz, governo eclesiástico bíblico, poder no ministério da igreja, santidade na vida dos membros, cuidado com os pobres e amor por Cristo e por sua palavra. Agora olha o que eu vou te falar. E o que é uma igreja menos pura? São as igrejas que substituíram o certo pelo que eles acham que dá certo. Tipo, se você está numa igreja, irmão, que deixou de pregar para vender sal, saia de lá enquanto é tempo. Se você está numa igreja que está vendendo toalha ungida, cimento ungido, água ungida, saia de lá enquanto é tempo. Por quê, pastor? Porque uma das condições para mim sair da igreja, porque tipo assim, há um problema muito grande, olhe para mim, já vou terminar. Há um problema muito grande no nosso meio, que as pessoas saem das congregações com a sua plena consciência, sem saber que tem que ter um respaldo bíblico para ela poder fazer isso, para que ela não atraia maldição para a sua vida. Como assim, pastor? Em 1554 foi a primeira quebra da igreja. A igreja ocidental se separou da igreja oriental, se separou da igreja ocidental, que é chamada de igreja anglicana. Eles se separaram por quê? Porque o Papa bateu no peito dele e pegou todo o credo da igreja e mudou. Eles pegaram e saíram. Em 1517, a igreja, você já conhece a reforma de Lutero. Por quê? Lutero pegou os 7 sacramentos. Quantos sacramentos? Dos 7 ele falou que 5 era heresia. Ele chegou com o Papa e falou assim: olha, só compre 2, que é os que nós cumprimos hoje, a ceia e o batismo. 5 está errado. Em 1521 Lutero faz 2 obras e chega com a igreja católica e fala assim: eu não quero sair da igreja católica porque a igreja só é uma. Lutero, ele levou a culpa, mas leia a história e você vai ver que não aconteceu bem assim. Em 1521 a igreja excomungou Martinho Lutero, porque ele levou a verdade para eles e eles não quiseram cumprir. E ele saiu num propósito de Deus. Em 1570 a igreja anglicana quebrou, foi excomungada também, porque começaram a ler a Bíblia. E quando um crente começa a ler a Bíblia e estudar ela, algo diferente acontece. Em 1525 os anabatistas surgiram na Europa e começaram a fazer pequenas reuniões em pequenas igrejas. Depois, séculos depois, John Wesley aparece com o metodismo. Morreu dizendo que não era metodista, que era da igreja anglicana. Depois nasceram os puritanos e os pietistas. E assim Deus foi caminhando até chegar Daniel Berg Gunabringa aqui em Belém do Pará. E outro dia eu estava lendo numa revista da CPAD que o próprio Daniel Berg Gunabringa olhou para essa bagunça que está aí, e num culto deles ele disse: nós não consideramos como experiência e manifestação de Deus nada de palhaçada. É de Deus o que está na palavra, é de Deus o que vem na Bíblia, é de Deus o que se manifesta aqui dentro. E eu te pergunto, da onde é essa palhaçada que está aí? Porque no nosso meio tem 2 igrejas. Tem uma igreja visível, mas tem uma igreja invisível.
A igreja que sobe não é a que a gente vê. A igreja que sobe é a igreja que Cristo conhece. Como assim, pastor Narciso? Deixa eu te falar, para terminar. Quais são as razões que eu posso sair da igreja? A maioria das separações. Segura aí, Rafael. Porque 51 mil denominações. Por que, pastor? A maioria, irmão Rosivaldo, foi por ganância, briga teológica e orgulho. Mas biblicamente falando, quando é, pastor, que eu posso sair da minha igreja? Segura aí e aprende. Quando o pastor da tua igreja estiver pregando mentira no púlpito, sai enquanto é tempo. Outra, quando a tua consciência, como é isso, pastor? Se você quiser trazer a verdade para cima da tua tribuna e o teu pastor não deixar, sai, porque Deus está mandando tu sair. Aonde é que está isso? Atos 5:29, Daniel 3:18 e 6 e 10. Quando líderes não estão na direção de Deus, Deus não está com eles. Outra prática, quando você quer trazer mudança e o pastor quer impedir, pensando que ele está com a certeza, e a prática que você quiser trazer é bíblica, sai de lá que Deus te dá permissão. Quando é que eu não posso sair da igreja, pastor Narciso? Meu irmão olhou mal para mim, fica aí. Irmão fulano falou mal de mim, fica aí, Deus não te dá autoridade para sair. Ah, pastor, a irmã não gosta de mim, fica aí. O que vai dizer que uma igreja não está na direção de Deus é o conteúdo que é ensinado em cima de uma tribuna e a verdade se está sendo dita ou não. Ah, pastor, eu congrego numa... mas eu nasci aqui. Olha o que o católico fala. Eu nasci nessa. Olha, o infeliz não sabe nem o que está falando. Eu nasci nessa e vou morrer nessa. Só se Jesus quiser. Quem falou isso outra hora? Levante a mão aí que eu quero ver. Quem falou isso outra hora? Nasci nessa e vou morrer nessa. Levante a sua mão. Está com vergonha, ó. Isso, revela, Jesus, vai. Olha que coisa tremenda. Terminei. A questão é o seguinte: a razão que eu tenho para permanecer, é por isso que tem gente aqui que não arreda o pé daqui. Oh, Jesus. Irmão, olha para os defeitos do pastor. Isso, e tem muito mesmo, irmão. Tem. Estou em processo, não sou vaso. Vaso é você, eu sou barro. Eu estou no processo na mão de Deus. E olha para a mão do pastor. E por que o pastor é isso? Por que o pastor? Mas quando eu subo aqui em cima, o céu está me olhando, meu irmão. E aqui 5 anos em cima dessa tribuna, dizendo o evangelho que Cristo ensinou, o evangelho de cruz, um evangelho de arrependimento, sem medo de perder dizimista, ofertante, sem medo de... Ei, meu irmão, compromisso é com o céu. E qual é o resultado e o sinal que Deus está aqui, pastor? O pastor canta e fala: quem quer Jesus? Lá vem, ontem foi 5, lá vem 1, lá vem 2, lá vem 3, lá vem 4, lá vem 5. No momento da palavra, a alma vindo chorar aqui. E nenhum homem do planeta Terra, por mais inteligente que seja, tem poder de pegar o coração do homem e convencer ele que ele é pecador. Deus te chamou para fazer parte da igreja que vai subir no arrebatamento da igreja. Levante a sua mão. Deus elegeu você para uma grande obra nessa terra. Se posicione, escute o que foi pregado aqui nessa noite. Você que me escuta na internet, Deus te chamou. Cinge os teus lombos, te prepara, te capacita. É tempo de marchar, é tempo de somar, é tempo de olhar para o céu. Eu profetizo nessa noite que uma palavra de poder, levante a sua mão que eu quero liberar uma palavra profética para terminar. Que palavra? E esses sinais seguirão os que creem. Qual, pastor? Falarão novas línguas, orarão no inferno e eles serão curados, profetizarão. Ei, pega essa palavra, marcha. Deus te chamou para ser diferente. Olhe para mim aí. Aí varou uma galera agora aí chamada de desigrejado. O cara é tão autossuficiente que ele bate no peito e fala assim: eu faço o meu culto aqui dentro de casa. Não faz. Eu te provo na Bíblia.
Admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos. Tu não pode abençoar uns aos outros se tu estiver só tu na tua casa. E isso é ordenança bíblica, está lá em Colossenses 3,16, foi Paulo que falou. Existe um culto individual sim, mas o culto congregacional ele é bíblico. E eu vou te falar na direção de Deus. Se deixar de congregar, morre. Porque não é todo dia que tu está bem. Tem dia que tu chega aqui só misericórdia, é verdade ou não é verdade? E só que tem dia que tem irmão teu que chega no óleo, como o tecladista chegou aqui hoje, e ele vem com uma palavra do céu, e o Espírito Santo fala: olha, eu só quero alguém na obediência, eu só quero alguém na posição, eu só quero, é preciso nós estarmos aqui. Levante a sua mão em nome de Jesus. Eu termino profetizando na sua vida nessa noite. Deus precisa colocar temor no coração dessa geração. Essa geração precisa entender que o céu ordenou coisas que precisam ser feitas. Para de olhar para o teu problema, para a tua dificuldade. Entrega o teu caminho na mão do Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Uns podem confiar em carros, outros em cavalos, mas você faz isso. Ei, Jesus está me dizendo: levante a sua mão. Eu sou pentecostal e acredito, sou continuacionista, acredito na evidência dos dons espirituais e profetizo nessa noite que Deus está te adornando para uma grande obra. Isso é verdade. Pega, 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 pega. Seja cheio. Escute, ó, terminei. Eu recebi uma crítica na internet, porque eu já vou terminar. Tinha um jovem ouvindo a pregação de domingo, ele falou: pastor, eu quero só fazer uma crítica construtiva. Eu falei: pode falar, meu filho, ele vai ver isso aí depois. Ele disse: que foi? Toda hora o senhor fala: eu vou terminar. Falando assim: converse com o Espírito Santo. Ele, olha para cá. A homilética fica de lado um pouquinho nesse momento. Quando Lutero começou a estudar, terminando aqui, quando ele começou a pegar e olhar, ele disse assim: meu Deus, está tudo errado, está tudo fora do comum. Deus sempre vai ter alguém na brecha para fazer verdade. Você termine esse culto, meu irmão aí, irmão, estou sentindo uma graça de Deus muito forte aqui. Por favor, olhe para ele, você vai falar isso para ele, na direção de Deus. Você diga para ele assim: irmão, o céu tem algo preparado para ti. Oh, você sentiu a graça? Você sentiu a graça de Deus? Ábidos, Deus quer te usar, meu filho. Já está na hora de parar e levantar, meu filho. Deus tem um chamado muito grande na tua vida. O diabo já pensou que te parou, mas Deus te levanta nessa noite com poder e autoridade, porque Ele te chamou. É noite de renovo. Levante a sua mão. É noite que o céu está te vendo de uma maneira diferente. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus.